Bom dia. Então vamos começar a nossa primeira quinzena do mês de julho, de 2020, da nossa disciplina de matemática. Então o que nós vamos aprender hoje? Qual é o nosso tema de conhecimento? O que nós vamos conhecer? Números decimais e fracional. Então nós vamos estudar os números decimais e fração. Nós sabemos que nós podemos transformar em fração, transformar em decimal, de decimal posso transformar de fração. Olá galerinha, vamos aprender hoje um pouco sobre fração. O que é o conceito de uma fração? Uma fração, dando um exemplo, ele deu o exemplo de uma pizza grande. Ele quer dizer o quê? Que essa pizza foi dividida em 8 partes. Em 8 partes iguais. Assim, uma pizza dividida em 8 partes iguais, cada parte dela representa o quê? Uma fração. Então, se ela vai ser 8, ela vai ficar 1 sobre quem? 1 sobre 8. Então, isso aqui vai corresponder o quê? A uma pizza. Então, isso é fração. Por quê? Essa pizza, ela foi partida em 8 pedaços iguais. Aí ela fala assim, tendo 16 pedaços, podemos obter o equivalente a 2 pizzas. Ele quer dizer o que? Se eu tiver outra sobre o oitavo, então o que? Se eu tenho 8 mais 8, vai dar quanto? 16. E se eu tenho 1 mais 1, vai dar quanto? 2. E tenho aqui 2 pizzas, e aqui embaixo é o que? 16. Então eu tenho aqui o numerador e o denominador. O denominador é a quantidade de quê? De pizza que foi partida. Então aqui na primeira pizza, nós temos o que? Uma pizza, 8 pedaços. Então esse aqui é o numerador e o denominador. O denominador foi o que? Foi a quantidade que foi partida essa pizza. Então esse nós já temos o que? Uma fração. E mesma coisa, então vou desenhar aqui. Se eu tiver um pedaço, quantos pedaços foram partidos? 4, não foi? Então aqui, eu tenho 1/4, porque uma figura foi dividido por 4 pedaços. Aí se eu te falar, professor, se eu pintar essa parte, quantas partes agora eu vou ter? Quantas partes? Vamos pintar essa outra, Também, vai ficar melhor. Quantas partes foram pintadas? 2. Então, o denominador, ou quer dizer, numerador 2 e o denominador 4. Lembrando, só um lembretinho lá. A quantidade que é pintada vai ser quem? O numerador. Então aqui quer dizer que foram partidas 4 partes, mas uma parte foi o que? Comida. Olha aqui o exemplo. Isso nos faz refletir na operação de que envolva fração, pois ela traduz o que? O equivalente, que é a proporção de outras ideias matemáticas presente na culinária, na construção civil e no sistema monetário, entre outros. Qualquer dúvida, o que vocês vão fazer? Vamos entrar nesse site que também tem várias explicações sobre o que? Conceito de fração. Então agora, veja agora alguns conceitos sobre fração, que eu vou continuar igual essa explicação que nós fizemos aqui. Número de fração. O conjunto dos números de racionais é dado pela coleção de todos os números que podem ser escritos sobre a forma de fração. Ou seja, são resultado de uma divisão entre 2 números naturais. O que ele quis dizer? Se eu tiver 1 sobre 4, o que eu estou falando? Que eu vou dividir 1 sobre 4. Dito o numerador e o denominador. O que eu falei? Isso aqui é chamado de quê? Numerador. E isso aqui é chamado de quê? Denominador. Só relembrar. Então aqui, recapitulando, são resultado de uma divisão entre 2 números naturais, que é o que? Igual eu peguei o exemplo. 1 sobre 4. Quer dizer, o numerador dividido pelo denominador. Dito o numerador e o denominador são o que? Fração. Olha o exemplo aqui. Quantas partes foi esse quadrado aqui, esse retângulo foi cortado? 1, 2, 3, 4. Então embaixo é a quantidade que tem de partes que foi o que? Cortadas iguais.
Quantas partes foram pintadas? 1, que é chamado de quê? De inteiro, né? Esse aqui é chamado de quê? De inteiro. Então aqui, recapitulando, ó, que eu vi ali que eu não tinha colocado a filmagem aí. Então aqui, ó, o conjunto dos números racionais é dado pela coleção de todos os números que podem ser escritos sobre a forma de fração, ou seja, são resultado de uma divisão entre dois números naturais, dito o numerador e o denominador, igual na aula lá em cima que eu estava explicando, ó. Então nós temos 1 sobre 4. Esse que é chamado de numerador e denominador, né? Então, o numerador vai ser dividido por quem? Pelo denominador. Então vai ficar o quê? 1 dividido por 4. Recapitulando, voltando, porque eu não tinha mostrado a filmagem. Nós temos o quê? Foram partidos em 4 pedaços, não foi? Então, aqui está sendo a quantidade que foi o quê? Pintada. Quantos foram pintados? Um quadrinho. Quantos foram partidos? 4 quadrinhos. 4 partes iguais, não foi? Então aqui, ó, numerador e denominador. Recapitulando. Nessa outra fração, nós temos quantas partes foram partidas iguais? 8 partes, não foi? Do denominador. E quantas foram pintadas? Do denominador. O denominador foi 8 partes. E do numerador foi quantas partes? 3 partinhas pintadas. Então aqui, continuando a nossa explicação. Fração aparentes. Se é a divisão dos dois números apresentado na fração resultando de um número natural. Dizemos que a fração é o que? Aparentes. Então aqui nós temos o que? Quantos inteiros nós temos aqui? Inteiros são a quantidade de quê? De bolinhas, não sei. Então aqui nós temos 1, 2, 3 círculos. Ele quer dizer que o círculo foi dividido aqui, ele foi dividido aqui e ele foi dividido aqui, não foi? Ele quis dizer o quê? Que todos esses círculos foi o que? Totalmente está sendo o que? Foram o que? Pintados, não foi? Eles foram o que? Totalmente pintados. O que ele quis dizer? 6 é o número que o que? E 3 é o inteiro. Por quê? São 3 inteiros, ó. 1 inteiro, 2 inteiro e 3 inteiro, né? Que é o mesmo que o que? 6 sobre quem? Sobre 2. Então vamos aqui agora virar a página da atividade. Então nós temos o exemplo aqui que ele quis dizer para nós transformar. Exemplo, nós temos 4 sobre 2, numerador e denominador. Então, o que nós vamos fazer? O exemplo sobre 2, né? Vamos pegar 4 dividido por 2. Qual o número que eu vou colocar mais próximo para dividir ou para dar exato? 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4, para 4, nada. Então o resultado foi quem? 2, né? Nós temos o que aqui? 24 dividido por 2. O que ele fez? 24 dividido por quem? Por 6, não é? Qual o número que eu vou pôr aqui para 24? 4, ó. 4 vezes 6, 24. Para 24, nada. 63 dividido por quem? Por 7, não é? Então vamos, 63 dividido por 7. Então qual o número que eu vou colocar aqui? Vai ser 9, porque 9 vezes 7, 64. Para 64, nada. Aí eu fiz o contrário, mas foi bom também. Então aqui, vamos fazer 63 dividido por 7, que é 9 vezes 7, 63. Para 63, nada. Ou se também 63 dividido por 9 dá 7. Temos o que? Temos a prova, né? Também. Agora vamos aqui para outra continuação das explicações. Note que em todos esses casos o numerador é multiplicado e o denominador. A fração própria. Então vamos estudar o que? Fração própria.